Mudar realidades, esta é a minha chamada, esse é o seu chamado, amém? Queridos, nós não podemos esperar que todos mudem para que a gente possa mudar. A realidade do mundo, o mundo hoje tem cerca de 6 a 7 bilhões de pessoas. 2 bilhões professam simplesmente o hinduísmo e o islamismo, 2 bilhões de pessoas. Não mais do que isso professam o cristianismo. E ainda sobram 2 bilhões que não professam fé nenhuma. Então nós temos um mundo de 6 bilhões de pessoas, que apenas 2 bilhões são cristãos, ainda temos 4 bilhões para alcançar, e desses 4 bilhões que ainda não nasceram de novo, 2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus como Senhor e Salvador. A ideia que muitos deles têm de cristianismo é uma foto de Madonna pelada com um crucifixo no seu peito. Essa é a ideia de cristianismo que eles têm, e por isso eles têm aversão a cristianismo. Porque o cristianismo que se propaga nos filmes de Hollywood é um cristianismo de uma religião sem Deus e decadente. Mas esse não é o cristianismo, de fato, que Jesus veio trazer para nós, a vida plena. Ele não veio trazer uma religião barata que está em liquidação. Ele veio trazer vida zoe, vida plena, vida abundância. Mas não podemos esperar que o mundo todo mude para que a gente possa fazer alguma coisa. Precisamos ser como aquele menininho indiano lá, que quando todo mundo foi embora para mudar a realidade, ele começou sozinho. Veio a tempestade, mas ele ficou lá e ele fez a sua parte. Vamos mudar o mundo que os outros nos seguirão, amém? E o que precisamos nos lembrar é que a Bíblia nos manda fazer isso. Há uma expectativa de Deus que nós possamos responder. Em Joel capítulo 2, 28, eu convido você a ler comigo, está no multimídia, ler comigo. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Queridos, isto é uma palavra rema. Deus deu isso lá no Velho Testamento, através do profeta Joel, que foi reafirmado no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Então, não podemos dizer que não sabemos, que não podemos e não temos visão, porque a Bíblia está dizendo que os jovens que têm o Espírito Santo terão visão. Visão do mundo espiritual, visão para mudar realidades. Uma realidade que começa em cada um de nós. Ninguém aqui é tão imbecil que não saiba o que precise fazer, querido. Você está numa nação livre, você tem uma Bíblia nas suas mãos, você está numa igreja abençoada, a sua igreja é inspiradora, esta igreja também é, e sobretudo, se você tem Jesus, você tem tudo. Está escrito em 1 João capítulo 2, verso 20, leia comigo. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. Quem tem essa unção aqui? Levanta a mão. Então, querido, nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer. O Reação só está aqui para relembrar você. Amanhã, quando você estiver em campo, você já sabe o que fazer. Porque você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo, então você sabe o que fazer. Não atrapalhe a obra do Espírito Santo. Deixe-se usar, deixe-se cada vez mais encher desta paixão, desta unção que vem do alto sobre a sua vida, e você vai conseguir fazer a diferença. É interessante que nos tempos bíblicos, nós vemos jovens que mudaram o mundo. Moisés, até 40 anos, ele não tinha acordado para a vida, mas aos 40 anos, a sua vida mudou. Moisés, Gideão, Esther, Davi, Salomão, Neemias, Daniel, Maria, Estevão, Paulo, foram pessoas que mudaram o mundo a partir da sua realidade. Eles não eram mais do que nós, nem pior, nem menos nem mais, amém? Eles eram homens e mulheres comuns, e que esta mesma coragem e ousadia de Moisés, de Gideão, de Esther, de Davi, de Salomão, de Neemias, de Daniel, de Maria, de Estevão, de Paulo, seja sobre nós também, porque o Deus dele é o nosso Deus também. No período da pré-reforma também, Deus levantou homens, chamou homens e mulheres que fizeram diferença. John Hus, Martim Lutero, John Calvino,
Zwinglio mudaram o mundo. É interessante, queridos, como em todas as profissões, todas, você pode ser uma pessoa comum, fazer de forma medíocre, ou você pode fazer diferença. Seja no ministério convencionalmente falando, aqueles que foram chamados especificamente para serem missionários, serem pastores, serem profetas, serem evangelistas, serem mestres, ou você que é advogado, você que é designer, você que é cozinheiro, você que é arquiteto, engenheiro, médico, advogado. Você pode fazer isso numa perspectiva pequena, ou você pode fazer isso numa perspectiva grande, missionária, de ser missionário, independente do lugar onde você mora, independente da profissão que você tenha, independente de onde você estiver. Nem todos os personagens da Bíblia foram grandes, segundo o coração de Deus. Deus destacou estes e outros, mas nem todos foram grandes. A Bíblia menciona pessoas só pelo nome, mas não fala que eles mudaram o mundo. Também na Idade Média, nem todos fizeram parte da grande reforma. Mas, ao longo da história, tem pessoas que têm saído da sua zona de conforto. Eu vou citar alguns para você, porque nós estamos numa conferência de juventude, e alguns dos nomes que eu vou citar para você, talvez você nunca leu nada sobre eles, nunca ouviu falar, e nós também temos que relembrar esses grandes homens que, a partir deles, mudaram o mundo. O mundo que nós conhecemos foi influenciado por a vida desses homens. Por exemplo, a Wilson Tozer, norte-americano, 1897 a 1963. Veja que frase desse homem: antes de Deus nos encher com a sua pessoa, urge que nos esvaziemos de nós mesmos. Um dos mais brilhantes pensadores, teólogos, pastores e escritores. Andrew Murray, 1828, 1917, foi o pai de um grande avivamento na África do Sul. Nasceu de novo aos 16 anos de idade, como muitos aqui, se converteu e levou um grande avivamento às igrejas da África do Sul. Este jovem mudou o seu país. O advogado Charles Finney, 1792 a 1875, nos Estados Unidos, foi pregador, professor, teólogo, abolicionista e grande avivalista norte-americano. Antes de sua conversão, Finney era um ativo membro da maçonaria, tornando-se depois desta um forte oponente da entidade, tendo escrito um livro, e foi contra tudo e contra todos no seu tempo, intitulado O Caráter, Pretensões e Funcionamento Prático da Maçonaria. Havia alcançado o 3º grau como mestre maçom. Depois da sua conversão, veio afirmar que o seu juramento como maçom era imoral e a maçonaria era uma vergonha para o governo civil dos Estados Unidos, comprovando isso com o assassinato do antimaçom William Morgan. E ele lutou contra, um homem que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos, pastor, teólogo, e também escreveu o livro Desmascarando a Maçonaria. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892, o grande pregador britânico batista, o maior pregador batista que o mundo já viu. Começou a pregar no Tabernáculo Batista Metropolitano em Londres. Apenas 200 pessoas se reuniam naquele lugar, mas algum tempo depois, mais de 20.000 pessoas comprimiam-se para ouvi-lo. Era o príncipe dos pregadores. No início, segundo palavras dele, eu pregava para um punhado de ouvintes, contudo, não me esqueço da insistência. E orava, às vezes parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus para abençoá-los. Assim a bênção desceu, a casa começou a se encher e os ouvintes foram salvos, às dezenas e milhares. Lembrou-se Charles Spurgeon alguns anos depois. Spurgeon logo causou muita agitação em Londres. Aqueles que vivem o Evangelho causam agitação. Alguns o criticavam pelo seu estilo de pregação. Era teatral demais para alguns, caipira e vulgar para outros, mas ele não se deixava envergonhar, ele pregava. Perguntaram para ele certa vez por que tantas pessoas se decidem nas suas pregações. Ele disse:
porque a minha congregação coloca fogo nos meus pés. Spurgeon era posto em dúvida até mesmo por seus colegas batistas, era criticado pelos evangélicos de Londres. Alguns chegaram a publicar em jornais dúvidas sobre a sua real conversão, porque ele não era nada convencional. Mesmo com toda oposição, antes a vida vazia e reduzida a uma congregação de religiosos, passou a ser o grande pregador. A sua igreja cresceu tanto, como nos dias de George Whitefield e John Wesley. Londres não era mais a mesma depois da pregação de Charles Spurgeon. Charles Finney, 1707 e 1788, foi o líder do movimento metodista, juntamente com seu irmão mais velho, John Wesley. Somente ele compôs mais 6.000 cânticos e hinos espirituais cantados por todo o mundo. David Martyn Lloyd Jones, ou Martyn Lloyd Jones, como ficou mais conhecido, 1899 até 1981 na Inglaterra, foi o mais notável pregador britânico do século XX. Residia no país de Gales, mas a sua fama percorreu por todo o mundo. Martyn Lloyd Jones, de origem galesa, que foi influente na ala reformada do movimento evangélico britânico do século XX. Por quase 30 anos, foi o ministro da capela de Westminster, em Londres. Martyn Lloyd Jones era um forte opositor da teologia liberal, que se tornou parte de muitas denominações cristãs, considerando abertamente como uma aberração aos púlpitos evangélicos europeus. Ele discordou da abordagem ampla da igreja e incentivou cristãos evangélicos, especialmente os anglicanos, que estavam afundando numa religião vazia e liberal, a deixar suas denominações e irem para baixo das árvores começar a pregar e encher os clubes, encher as ruas do verdadeiro avivamento. É considerado um dos maiores pregadores do século XX. Doug Moody, 1837 a 1899. O seu pai foi alcoólatra, morreu aos 41 anos, mas ele se tornou o maior pregador norte-americano. Escreveu livros, fundou escolas e seminários, pregou em grandes cruzadas. É dele a frase: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Fanny Crosby, 1820-1915, mesmo cega desde a infância, compôs mais de 2.000 hinos e era uma grande palestrante. George Miller, 1805 a 1898, na Alemanha, se converteu aos 20 anos e após uma turbulenta juventude foi para a Inglaterra e se tornou um grande evangelista. O gigante da fé, George Miller, nasceu na Alemanha, se converteu com 20 anos de idade e foi para Morávia, e foi um dos instrumentos do grande avivamento dos moravianos. Trabalhou até o final da sua vida. George Miller, ele teve 60 anos de ministério, e em 60 anos ele fundou 117 escolas, que educaram mais de 120.000 jovens, distribuiu 275.000 Bíblias, e traduziu a Bíblia e enviou mais de 189 missionários para diferentes países do mundo. Hudson Taylor, 1832 e 1905, seu pai era farmacêutico. O seu pai recebeu um chamado no final da vida, um chamado tardio, mas ele não podia ir. Então, o pai de Hudson Taylor disse: se o Senhor me der um filho homem, eu vou preparar esse filho e vou enviar para o campo missionário. E Deus ouviu a sua oração. E então nasceu Hudson Taylor, se formou em medicina e se tornou o primeiro missionário na China, fundador da OMS, a maior agência missionária europeia e britânica e também dos Estados Unidos. Viveu 51 anos na China, aprendeu a falar e a traduzir a Bíblia para o mandarim. O que é dito de Hudson Taylor, presta atenção: nenhum outro missionário nos 19 séculos, desde o apóstolo Paulo, teve uma visão mais ampla e usou um plano mais sistematizado para evangelizar uma grande área geográfica como Hudson Taylor. Existe biografia dele em português. A Igreja Batista de Hudson Taylor
foi sustentada na China durante anos pelo trabalho de Charles Spurgeon, da Igreja do Tabernáculo Batista em Londres. William Carey, inglês, 1761 a 1864, foi o pai das missões modernas. Foi o ministro evangelista batista inglês conhecido como pai de missões modernas. Foi fundador da Grande Sociedade Batista Missionária de Londres. Adoniram Judson, Robert Morris, David Livingstone, Hudson Taylor, todos conheceram William Carey pessoalmente e foram influenciados por ele. Na manhã de 9 de junho de 1834, a Índia disse adeus ao grande pai de missões, William Carey. Morreu aos 73 anos na própria Índia. Respeitado por todo mundo como pai do grande movimento missionário. Sentenciou um grande jornal britânico. Quando chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. Ao morrer, o governo mandou içar as bandeiras à meia haste, em honra de um herói que fizera mais pela Índia do que todos os generais britânicos. E ainda, como não falar de George Verve, fundador da OM, ainda com 20 e poucos anos de idade, Loren Conan, também com 20 e poucos anos de idade, fundador da Jocum, Bill Bright, da Cruzada Estudantil, Billy Graham, David Young Shu, Rick Warren e tantos personagens dos dias de hoje. Por exemplo, Bill Bright, você sabia que através do ministério dele, que começou quando ele tinha 23 anos de idade, em 1979 ele produziu o filme Jesus. O filme Jesus já foi traduzido e está disponível para 1.200 idiomas e já levou 200 milhões de pessoas para Jesus. Um jovem. E a minha oração, queridos, no Reação 2014 é: Senhor, faz outra vez, faz outra vez. Que possamos ouvir, queridos, nos próximos anos, que por esta conferência passou jovens que fez diferença na sua igreja, na sua cidade, neste país e no mundo inteiro. Querido, estude inglês, estude outras línguas, seja um cristão globalizado, comece a escrever. Se você não pode publicar um livro, use um blog, use sua rede social, pare de escrever bobagem na sua rede social e comece a proclamar. Faça da sua rede social o seu púlpito. Você pode mudar o mundo. Todos esses homens que eu falei aqui mudaram o mundo e a sua juventude foi transformada através da vida deles. Queridos, eu não falei em nome de nenhum santo aqui, eu falei o nome de homens e mulheres que o seu testemunho, a sua biografia, a sua realidade está escrita para você ler, para você se inspirar. E eles foram homens e mulheres como eu e você, foram jovens, como eu também um dia fui. E você hoje não pode desperdiçar a sua juventude. O que você vai fazer da sua única vida? Você será o próximo drogado da rua? Será que você vai ser o mais novo fumante do seu bairro? Será que você vai ser o maior ou o mais precoce alcoólatra da sua família? Você vai ser a mais nova grávida de um relacionamento irresponsável, de carnalidade? Vai ser a mais nova grávida antes do casamento na sua família? Vai ser o mais novo viciado em sexo entre seus amigos? O mais alucinado para subir na carreira da sua empresa? O mais ganancioso por dinheiro da sua faculdade? Vai ser aquele que vai contar que pegou mais menina? Ou vai ficar dizendo aí que é o mais fera nos jogos de computador? Agora eu pergunto, isso vai mudar o mundo? Isso só vai mudar a sua vida, mas vai mudar para pior. Se você não cuidar, o diabo que vem matar, roubar e destruir, ele vai trabalhar para que você entre nessas estatísticas que eu acabei de falar aqui e não entre numa futura pregação de um outro pastor que vai relembrar os homens e mulheres avivalistas que fizeram diferença na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Que em nome de Jesus, nenhum dos que estão aqui no Reação 2014 sejam os próximos drogados, fumantes, alcoólatras,
grávidos antes da hora, viciados em sexo, alucinados por drogas, alucinados por bombas no seu organismo, gananciosos por dinheiro, pegadores de sexo, jogadores compulsivos, em nome de Jesus, que nenhum assim seja, para a honra e glória do Senhor, mas que sejam jovens que entendam que é possível mudar o mundo a começar da sua própria vida, dizendo não. Quantos livros você já leu? Esse dia eu perguntei a essa minha filha que veio me apresentar aqui, a Carol, eu perguntei, quantos livros você já leu, Carol? Eu tenho um problema lá em casa, é a conta da livraria, porque é difícil. Os 4 leem, as meninas mais do que os meninos, né? Mas a Carol, com 18 anos, ela já leu uns 150 livros. Estão lá em casa, quando ela não empresta para alguém que não devolve, né? Diz que livro é assim, bobo é quem empresta, otário é quem devolve. Mas eu já encontrei jovens aqui na igreja que nunca leram um livro. Você não vai mudar o mundo, porque nós nunca sabemos sozinho nada. Nós temos que encher. Querido, se entrar lixo, vai sair lixo. Se eu não colocar a palavra de Deus aqui, e coisas boas aqui, o que vai sair? Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não recebo. Quantas viagens missionárias você já fez? Quantos amigos você já levou para Jesus? Quantas pessoas você já tirou das drogas? Deus te fez para mais. Em Atos capítulo 13, 36, fala de um homem, desses que eu citei da lista da Bíblia. Leia comigo, Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. A última parte deste verbo vai ser realidade para todo mundo aqui. O seu corpo vai se decompor, porque se você não sabe, 100% das pessoas que estão aqui vão morrer. Isso é uma estatística real. 100% das pessoas que vieram a esta igreja nesta noite vão morrer. A questão, querido, até Davi morreu, eu vou morrer, o nosso corpo vai se decompor, porque ele é matéria, formado de cálcio, ferro, potássio, veio da terra e volta para a terra. Agora Davi fez uma escolha, servir a Deus na sua geração. Que esta geração aqui escolha servir a Deus, custe o que custar, e a fazer diferença em nome de Jesus. Porque, querido, você vai morrer, isso você não tem controle. A questão é, você vai ou não vai servir a Deus na sua geração? Você vai mudar o mundo ou não? Faz outra vez, Senhor, faz outra vez. Cremos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, amém? Estamos vivendo sim. Em Atos capítulo 2, 16 e 19, o texto de Joel continua. Ele volta às páginas do Novo Testamento e da igreja primitiva. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Vamos ler juntos? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Que se cumpra esta profecia lá de Joel, realizada em Cristo e na igreja em Atos dos Apóstolos. Faz outra vez, Senhor, aqui em São José dos Campos em 2014. Derrama do teu Espírito sobre todos nós e salve essa geração. É chegado o tempo do avivamento para a sua vida e para o seu ministério, meu irmão e minha irmã. Acabou o tempo da brincadeira. Acabou o tempo da brincadeira, acabou o tempo do sono, acabou o tempo da infantilidade, acabou o tempo da futilidade, acabou o tempo do pecado, acabou o tempo da mesmice, amém? Esse é o objetivo do Reação, que você dê um basta nisso na sua vida. Eu não estou dizendo para você ser bobo, feio, chato, que você seja quadrado, que você não gosta de sorrir, que você não gosta de se divertir. Eu não estou falando que você não deve tomar sorvete.
Eu estou falando que você tem que deixar de babaquice, porque tem muito jovem evangélico babaca. É isso mesmo, babaca. Você aplaudiu a sentença ou o pregador? Se for a sentença, pode ser melhor. Gente, tem. É impressionante como tem igreja evangélica cheio de jovens que não estão fazendo diferença nenhuma. Acabou o tempo da brincadeira, do sono, da infantilidade, da futilidade, do pecado e da mesmice. É tempo de despertar, de reação. Vamos mudar o mundo. Não há limite para o mover de Deus na sua vida. Você faz parte de um exército de conquista. Então tem algumas coisas muito simples que a gente tem que voltar à releitura. Inclusive no século 21, aqui em fevereiro de 2014, agora já é 1º de março, querido. Voltemos ao Evangelho genuíno. Romanos capítulo 1, 16, só vou refrescar você algumas coisas que são referenciais para nós, que não podemos nos perder, mesmo na pós-modernidade, na era de grande tecnologia, num tempo de grande liberalismo. Romanos 1, 16, leia comigo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tenha vergonha do Evangelho, é o poder de Deus para mudar a vida das pessoas e para mudar o mundo. Nós, porém, pregamos a Cristo que é crucificado. Esse é o nosso Cristo, Cristo que morreu por nós. 1 Coríntios 1, 23. Decida que nessa reação você viverá para Jesus até o fim. Não aceite menos do que isso. Como Paulo declarou, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, lá na Índia, onde tem 33 milhões de deuses, tem um monte de pais colocando seus filhos na frente de cobra naja para fazer um ritual. No meio do Islã, há cheio de pais colocando seus filhos, preparando para ser menino ou menina bomba, em nome de uma fé cega e alienante. E por aí vai. Idolatria, feitiçaria. Nós podemos mudar o mundo com a pregação e com a vida do Cristo crucificado, que morreu por nós, ressuscitou para nós e voltará para nós. Receba tua unção de poder. Atos capítulo 2, 3 e 4. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Diga comigo, cada um deles. Quem acredita nisso, que tem uma chama sobre a tua cabeça? Levanta a mão. Querido, esta chama não combina com as trevas. Assim, ó, coloca a mão na sua cabeça, faz assim, ó, isso. Onde você vai tem uma chama. Onde você vai tem uma chama. Não é verdade? Lembra, Leila, o pastor Reinaldo Bonk, ele falou, pastor Reinaldo Bonk, o grande evangelista da África, que pregou simultaneamente para 2 milhões de pessoas. Ele falou para nós aqui em Curitiba, querido, onde você vai tem uma chama tremulando na sua cabeça, que quando o inferno vê que você está chegando, ele que não gosta de luz, ele vai saindo por outro lado. Então, não combina, as trevas não combinam com você. Quando você vai chegando, ó, tem uma chama na tua cabeça, e não é o Carlito, não é a Igreja Batista que diz isso, assim está escrito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Querido, você tem o Espírito Santo, você tem a vida plena de Jesus. Agora, viver uma vida cheia do Espírito depende de você. Por exemplo, você não vê um camarada babaca cheio do Espírito Santo, não tem. Eu disse que tem gente dentro da igreja que é assim, mas eu não disse que tem gente cheia do Espírito Santo que é assim, correto? Porque tem muita gente que é religiosa, que se contenta com ser crente, com ser batista, se contenta com vir na igreja domingo, se contenta com ter uma vidinha, mas Deus quer algo maior para nós. Ele quer que a sua vida
seja separada. Ser santo é ser separado. Querido, você que tem Jesus, você tem uma chama na sua cabeça, que o mundo espiritual discerne essa chama. O homem natural não pode ver, porque o homem natural não nasceu de novo, ele não discerne as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual discerne. Então existem 3 questões que envolvem a sua decisão de mudar o mundo e fazer diferença e admitir que você de fato tem uma chama sobre a sua cabeça. Reconhecimento e admissão do seu chamado pessoal. Admita o seu chamado pessoal. E meu irmão, por favor, não pense que Deus chamou todo mundo para ser pastor. Não. Deus chama pessoas para todos os tipos de funções na sociedade. Agora Ele chama todos para serem missionários. Advogados, médicos, engenheiros, professores, pedagogos, psicólogos, psiquiatras. Tenha certeza do que Deus quer para a sua vida. E lá onde você estiver, seja um missionário. Então reconheça e admita o seu chamado pessoal. Não é chamado para ser pastor, é um chamado mais amplo. É o chamado para ser discípulo, é o chamado para a vida, é o chamado para ser discípulo do Senhor Jesus. E se você entende isso, você vai fazer diferença através da sua vida e da sua capacidade dada por Deus. Eu estava ontem no Rio de Janeiro, eu e Leila, e a Carol estava conversando com um irmão nosso, que é juiz federal, já escreveu livros, ele fundou uma editora, e ele me disse: Carlito, já distribuí 2,5 milhões de livros na minha editora, livros universitários, e nenhum livro saiu da minha editora sem um versículo bíblico. Você pensa o que é isso? Pensa o que é isso? 2 milhões de livros circulando na mão de professores, na mão de universitários, com a palavra de Deus, que o próprio Senhor disse, não voltará vazia. Não importa a sua profissão, importa se você reconheceu e admitiu o seu chamado. Precisamos de promotores, precisamos de delegados, precisamos de juízes, precisamos de defensores públicos, precisamos de empresários comprometidos com Jesus para mudar o mundo. Prepare investimento para responder ao seu chamado. Precisamos de preparo. Deus te chamou, então você precisa ler, você precisa estudar, você precisa fazer curso, você precisa fazer viagens. Que bom que você está no Reação 2014, recebendo na veia aqui uma palavra, recebendo uma declaração de que é possível sim, porque com Jesus nós somos mais que vencedores. Quando o diabo vier dizer, nos tempos de trevas, que você não pode, lembre-se o que foi dito aqui no Reação em tempos de luz. É possível sim, porque o Senhor já veio e já pagou a conta. E disponibilidade para servir em qualquer lugar. Esses 3 passos são fundamentais. Volto a dizer, independente da sua idade, independente da sua profissão, independente de onde você mora, independente para onde você vai. Todos aqui, se queremos mudar o mundo, precisamos de reconhecimento e admissão de chamado, preparo, investir no preparo, estudar, se reciclar, fazer um curso de inglês. Deixa eu perguntar aqui, quantos já falam inglês aqui? Levanta a mão. Uau, glória a Deus. Uau, ótimo, estamos no caminho. Cerca de 40% aqui já falam inglês. Olha, já pode fazer uma reação internacional, Marcos. Isso, glória a Deus. Agora, quem aqui não fala, mas vai falar? Isso. Querido, agora não pensa assim, eu nunca vou para os Estados Unidos. Não interessa, se você for para o Afeganistão, você precisa falar inglês. Visão muito pequena. Só crente muito babaca que acha que vou aprender inglês para ir para os Estados Unidos. Eu até digo o seguinte, eu acho que eu não sei quantas vezes eu fui lá, e eu não falo inglês. O meu inglês é assim, meio improve English, né? Meio monkey, né? Mas eu tenho uma professora de inglês que anda do meu lado, e acaba, né? A pastora Leila é a minha tradutora full time. Então, eu até digo o seguinte, para você ir para os Estados Unidos, não precisa falar inglês. Agora, se você quer ser missionário para mudar o mundo, querido, se tem uma coisa que eu digo para vocês, que eu me arrependo,
foi de não ter me investido isso na minha juventude. Então, é possível você fazer diferença. Mas você não vai fazer diferença não lendo a Bíblia, não lendo nenhum livro, só falando português. O pessoal gosta de brincar, sabe? Qual é o povo que só fala um idioma? O americano. O brasileiro tem que se virar nos 30, rapaz. Você não nasceu falando inglês, então tem que aprender a falar inglês. E outra coisa, essa disponibilidade para dizer sim, para ir e fazer. É um novo tempo para o Evangelho. A existência do Reação é prova disso, queridos. Há quanto tempo a igreja ficou dormindo e indo só para os acampamentos e se esquecendo que as cidades ficavam largadas para o inimigo. 12 cidades amanhã receberão o impacto do Reação. E querido, uma oração que você fizer na praça daquela cidade, uma pessoa que você abraçar, uma literatura que você distribuir, uma palavra profética que você liberar, um ato de bondade que você fizer, uma atenção que você der a uma dessas pessoas, Jesus vai ter visitado aquela cidade em pleno carnaval através da sua vida. E aí eu quero concluir, querido. Atos capítulo 2, 38 e 41 diz: E Pedro respondeu, leia comigo: Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos de vocês e todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, de longe ou de perto. Sabe qual é a maior palavra na Bíblia? Arrependimento. É a maior mensagem da Bíblia, é a palavra mais forte da Bíblia, arrependimento. Então eu quero chamar você ao arrependimento, ao arrependimento. Se você está aqui no Reação e você veio a convite de alguém, você ainda não encontrou-se com Jesus como Senhor e Salvador, daqui a pouquinho, ao final desta palavra, eu vou fazer um desafio para você se arrepender e sair da Reação batizado em nome de Jesus. Vai ter batismo ainda, Marcos? Vai ter. Tem 100 mil litros d'água ali. Eu sei que se você é presbiteriano, você acha isso uma coisa desnecessária, mas nós aqui a gente gosta de água e batizar, a gente gosta de batizar com muita água. Então tem um batistério ali. Mas também, se você veio aqui para passear, e você está vendo que o negócio aqui é um pouquinho mais apertado, eu quero chamar você ao arrependimento. E se você tem vivido uma vida só para você mesmo, e não tem se arrependido, é tempo de arrependimento. Arrependam-se, cada um sejam batizados. E aí vocês receberão, além do perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo, Espírito de poder sobre a vida de vocês. Receberão poder e autoridade, receberão dons espirituais, falarão em outras línguas, terão experiências com o Espírito Santo. E diz o texto que nesta mesma ocasião, em Atos 2, 40 e 41, 3.000 pessoas se converteram. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles. Pedro pregou: salve-se desta geração corrompida. Vamos ler juntos? Salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Ah, meus irmãos, aqui em Atos capítulo 2, 38 e 41. Há um pedido de Deus: arrependimento. E há 2 presentes poderosos de Deus: salvação e plenitude do Espírito Santo. Salvação e plenitude do Espírito